Vazaram novas imagens do advogado no coco no relógio, agredindo a mocinha, que até ontem todos nós acreditávamos que supostamente ele teria agredido a moça. Mas, pessoal, as imagens que eu tenho para mostrar para vocês não deixam dúvidas. Agora a gente pode literalmente falar que ele agrediu a moça. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar as imagens para vocês. Nessa edição eu também vou comentar com vocês a respeito de Bolsonaro e a reação da mídia mainstream, da mídia do regime, que está realmente preocupada com o PL da anistia. Ontem, uma mídia chegou a dizer que Bolsonaro está pautando o governo e que o governo não tem mais bancada, não tem mais apoio, não tem mais política. Para o governo de Janjo, o Cachaça Man, só resta se fiar na caneta do STF. Vocês têm noção da importância, do significado disso? Talvez a situação esteja melhor do que nós imaginávamos. E já que a gente vai falar de STF, né? Porque já que a gente está aqui, vamos correr o risco logo de uma vez por todas. O que está acontecendo no STF? Ontem, Moraes deu 48 horas para agentes da Polícia Federal intimarem Ramagem e mais uma renca de gente, entre elas Jair Messias Bolsonaro, que está numa cama de UTI, numa cama de hospital, e eu vou detalhar para vocês do que se trata a tal intimação. E a gente tem que conversar também sobre os olhos dos Estados Unidos postos nas sanções que serão, né, encaminhadas aí para Alexandre de Moraes. Vocês devem ter sabido ontem, durante o dia, que são quatro pastas dispostas a estudar o caso Alexandre de Moraes. Tem muito mais nesse vídeo, então eu vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram, Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se é novo por aqui, dá uma força pra gente, vai, se inscreva no canal, ative o sininho, se você já é de casa, você já sabe o que fazer, dá uma avisada e tudo aí. E a gente começa com essa imagem magnífica, que é a imagem que significa, né, os anseios de uma nação, que é o quê? Força na crise e a família reunida. Essa é a imagem que eu vejo de Flávio e Jair Bolsonaro já sentado, já com a cara nos papéis. Alguém segura o homem? Não segura o homem, gente. Tem imagens também da dona Michele Bolsonaro fazendo drenagem linfática nas pernas dele, porque o risco de trombo é muito grande, então ela lá, maravilhosa, toda fazendo carinho na perna de Birulindo da Bolsopil, mas eu economizei as imagens para a gente poder correr aqui com o vídeo, tá? Vamos falar do desespero da Globo News? O post é da Júlia Zanata. Ela trouxe esse recorte, não vou fazer vocês ouvirem a voz dessa menina não, mas olha só. A Andréa Sadi, ela afirmou com todas as letras nessa edição que o governo Lula, para ele, a política, ó, acabou. Por quê? Porque o governo Lula só se ampara na caneta do STF, ou seja, trocando em miúdos, o que ela está assumindo? Que o único caminho para a permanência do governo Lula é a opressão, é através da canetada do STF, o que isso em si mesmo já deveria ser o maior escândalo. Essa jornalista deveria chamar a atenção da população, do seu espectador, do seu seguidor, que isso não é nada legítimo, não é nada legal, mas não, ela estava preocupada lá em fazer um alerta. Olha, governo, você está precisando realmente voltar a fazer política. Mas o pior de tudo é que ontem também nós ficamos sabendo que o governo declarou que vai tentar uma reaproximação na próxima semana, né, depois dessa semana de feriado prolongado, que o governo de Lula vai tentar uma reaproximação com o Congresso, porque o governo de Lula quer pautar e aprovar o PL 2630, que é o PL da mordaça, para regular, com muitas aspas, as redes sociais. Eu duvido que ele consiga, porém, tem muita gente à venda, né? Então a gente tem que ficar de olho. Se não houver aprovação lá do Congresso, a gente ainda corre o risco, nessa democracia maravilhosa de meu Deus, que o STF resolva na base da caneta. Mas o interessante é você saber que a mídia mainstream está desesperada. Olha só qual é o maior problema de Lula para a revista Veja, que diz que o maior problema de Lula é explicar o apoio do governo à anistia. Como que pode? Isso não faz o menor sentido. Estão argumentando eles aqui nessa matéria.
Mas por que eles estão falando isso? Porque, como eu comentei com vocês no vídeo de ontem, sobre grande parte, né, eles dizem que mais da metade do apoio das assinaturas dos deputados à urgência do PL da anistia foi de 3 partidos que fazem parte da base do governo, ou seja, que tem ministérios. Fala, olha, se o governo não contar no mínimo com esses partidos, não vai ter mais apoio nenhum. Não vai. E não que esses partidos apoiem o Lula, eles apoiam o cargo e o ministério que eles podem negociar. Mas ainda assim, eles foram corajosos e colocaram o chamecão lá, certamente esperando alguma tentativa de negociação, mas aí o Sóstenes correu na frente, foi lá, protocolou e pronto, acabou. Bem, a mídia já está vendo que apoio político mesmo, representatividade, Lula não tem. O que sobra para Lula? O absurdo da caneta do STF. Já que a gente está falando de STF, vamos afundar o pé na joca logo, porque essa é uma excepcional notícia, que a Espanha viu motivação política na solicitação de extradição de Oswaldo Eustáquio sobre acusação de golpe e ceder, né, essa extradição para o Brasil e negou. Falou, olha só, o governo brasileiro não vai dar não, porque eu estou vendo aí, né, motivação política. O cara é um jornalista e como jornalista ele fala mal de governo, fala mal de autoridade. É um absurdo que vocês estejam fazendo isso. E olha que o governo da Espanha é de esquerda e dorme de conchinha com Luiz Inácio Cachaça da Silva, tá? Bom, e aí que não vou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Mas, em seguida, no finalzinho da tarde de ontem, o governo disse que vai recorrer da negativa da justiça espanhola sobre a extradição. E diz a matéria da Globo News que o Oswaldo Eustáquio participou dos atos golpistas e fugiu para o país. Claro que ele fugiu do país. Lógico que ele fugiu do Brasil e foi para a Espanha, porque se ele continuasse aqui, ele seria preso de novo, sem acesso ao devido processo legal. E o pior disso tudo, gente, é que o governo brasileiro não consegue provar num tribunal decente que nenhuma dessas pessoas participaram de golpe, tá? Mas essas pessoas que estão, né, exiladas, elas conseguem provar que aqui no Brasil ninguém tem acesso ao devido processo legal, a ampla defesa. Eles conseguem provar, agora o governo brasileiro não consegue. Tá ficando cada vez mais estreito. E por estreito, eu entendo a situação do aeroporto de Mosquito lá nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Ontem vocês já devem ter sabido, né, através do Alan dos Santos, que 4 pastas analisam, se debruçam sobre a possibilidade de sanções que serão encaminhadas a Alexandre de Moraes. E aí eu tenho que aproveitar para lembrar vocês que não é só Alexandre de Moraes, é Alexandre de Moraes, às vezes família, às vezes subordinados, às vezes os juízes que até ontem estavam lá fazendo, né, assistência para o ministro, gente da PF, eu não sei, mas olha, Lei Magnitsky na cabeça, eu acho que é uma coisa que nós podemos esperar. 4 pastas, imagina a cabeça do cara, 4 pastas da nação mais forte do mundo, da maior nação do mundo, estudando sobre Lei Magnitsky nas suas ideias. Não deve estar sendo fácil. As noites de Moraes não devem estar nada fáceis. Eu nem ligo para as noites insones que o aeroporto de Mosquito deve estar passando. Por quê? Porque mesmo durante essas noites insones, o cara está lá dando 48 horas para o oficial de justiça intimar o Ramagem, tá? Lá no Rio de Janeiro. Eu vou dar uma lidinha na matéria para vocês, pega o cafezinho aí. Então, disse que o aeroporto de Mosquito determinou que oficiais de justiça intimem até 48 horas o deputado federal Alexandre Ramagem no apartamento dele, localizado na Barra da Tijuca, sobre acusação no processo de suposta trama golpista. A Metrópole está usando os termos adequados, suposta trama golpista, né? E aí não é só o Ramagem que será intimado e está dentro dessa determinação de 48 horas, tá?
Quais são os crimes? Organização criminosa armada. Organização criminosa armada. Não tinha ninguém no 8 de janeiro armado, mas está lá. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ninguém prova que Ramagem está envolvido em nada, mas se o aeroporto de Mosquito acha, tem que ser, né? Golpe de Estado, famigerado golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Ramagem estava lá. Ele estava lá, ele não estava lá, gente, pelo amor de Deus. Bem, mais cedo ontem o Metrópolis havia apurado que, além do Ramagem, os oficiais também vão ter 48 horas para intimar Jair Bolsonaro, que está no hospital, General Braga Neto, né? Além de outros 5 réus que já foram localizados e já receberam ciência da ação, que é o Mauro Cid, o Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Ou seja, eu estou preocupada com as noites insones do aeroporto de Mosquito? Não estou, né, gente? Porque não dá, né? Pelo amor de Deus. E tudo isso nos leva ao senhor Hugo Mota, que ontem resolveu fazer gracinha e tentar se mostrar um expert em termos de democracia nas redes sociais e disse o seguinte, abro aspas, democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Exatamente. A pauta da anistia significa muito para toda a população brasileira. Claro, né, que para esquerdista neuropata não significa nada, muito pelo contrário. Mas para a população brasileira de bem significa muito. É exatamente isso que Altineu deveria fazer lá. Vou remendar aqui a professora Paula Marisa. Eu, pauta Altineu, seu palhaço. E aí eu falei para o Hugo Mota lá na rede social dele. Até meu comentário já desceu. Eu escrevi lá, democracia é o povo mandando em você, palhaço. Pronto, e tenho dito. É isso aí. Deixa eu fazer um apêndice importante aqui, que não tem nada a ver com nada, mas tem tudo a ver com tudo. Gente, vocês ficaram sabendo que o ex-presidente do Peru foi condenado lá no Peru a 15 anos de prisão, porque finalizou o caso da Odebrecht lá, então chegou ao julgamento e ele foi condenado a 15 anos de prisão. Porque lá no Peru, caso Odebrecht, como o da Odebrecht, é crime. Só que no Brasil, que um dia foi, mas agora não é mais. Né? Olha só que surpresa magnífica. A esposa do Holanda Humala, que foi, né, ex-presidente condenado na Operação Odebrecht lá no Peru, pediu asilo a Lula. Ô, gente, por que será que com tantas autoridades benevolentes no mundo ela tivesse que pedir asilo a Lula? O governo brasileiro já avisou ao governo peruano que, olha, vou recepcionar aqui, e a esposa dele só está esperando uma autorização para poder viajar. Por que será que ela pediu ajuda a Luiz Inácio, gente? Deixa aí nos comentários para mim qual é a sua opinião, mas deixa com carinho. Eu, sinceramente, eu fico impactada com as absurdidades que acontecem nesse país de dia e de noite. Bora para a próxima. Vocês sabiam que está tendo uma pandemia de greve aqui no Brasil durante a gestão Luiz Inácio Cachaça da Silva? Olha aqui, ó. Servidores públicos de Praia Grande retomaram greve, alegaram quebra de contrato. Calote no plano de saúde do Correio pode provocar greve. Rodoviários fazem greve e paralisam parte da frota de ônibus em Manaus. Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte vão parar na próxima semana. Receita, que está em greve, teve uma reunião com o Ministério e chamou a reunião de frustrante e mantiveram a greve. Professores municipais de São Paulo, essa foi decidida ontem, aprovaram greve por reajuste salarial, quando Bolsonaro deu 300%, vocês nem quiseram saber de nada, né? Vocês sabiam que o país maravilhoso, que Lully, junto com o Sidônio, tenta convencer todo mundo que a gente tá bem na fita? Tá com uma pandemia de greve para tudo quanto é buraco? Pois é. Vamos falar do no coco no relógio? No coco no relógio? Pois é, se você não sabia, esse senhor doutor advogado aí, ele foi quem cuidou da cobertura, né,
a cobertura legal da campanha eleitoral do Pablo Marçal. Lembra dele? Ridículo, ridículo. Bem, esse cara foi preso ontem. Nós vimos um vídeo de uma moça que supostamente ele estava assim, atrás porque ele sabia que tinha câmera no corredor. No final ele teve que sair do corredor. A moça sangrando, sangue espirrando, tal. E a gente até ontem estava falando, supostamente ele agrediu a moça. Olhem as imagens que vazaram ontem à noite. Eu não vou soltar o vídeo, mas eu vou andar quadro a quadro, tá? Isso aqui é uma câmera, o que parece ser o corredor do prédio. Aí, ó, aparece ele atrás da moça. Aqui. Ó, a moça atrás dele, ela tentando fugir dele, ele pega ela. Aí eles caem, tá? Ela tenta, né, fazer força para não ir com ele, aí eles caem, ele pega ela à força lá. Podemos agora dizer que certamente ele a agrediu? Sim, podemos dizer que ele certamente a agrediu. Mas eu tenho certeza que esse vídeo aqui vocês não viram. Esse senhor, esse cidadão que estava lá embolachando a mulher que eu acabei de mostrar para vocês, ele é a favor de Débora pagar 14 anos de prisão por ter pichado uma estátua. Olha que doce de candura, o moço. Alexandre de Moraes é um excelente constitucionalista. A ideologia Alexandre de Moraes. Ali que ele realmente não tem o domínio e o conhecimento. Aquele cara, ele é muito inteligente. Ah, mas não sei o quê. Aí eu vi essa semana o Nicolas falando. A mulher tomou 12 anos porque pinchou a estátua com o vídeo do batom. Nicolas, com batom. Ah, que... Poxa, bicho, vem cá. Querendo ou não, ou é uma anarquia ou é depredação ao patrimônio público. É crime? É crime, né? A lei... Eu vou parar por aqui porque eu não suporto ouvir esse cara. Depredação de patrimônio público é 14 anos de prisão? Seu doutor, advogado, agressor. Depredação é crime, mas é 14 anos de prisão? É isso mesmo a pena? A pena é 14 anos de prisão? Bom, se pichar, se depredação de patrimônio público ele acha, né, coerente 14 anos de prisão, será que ele tem ideia de quantos anos de prisão poderia pegar um homem que agride uma mulher indefesa? Vocês acham que ele tem essa consciência? Deixa aí nos comentários para mim. É assim, gente. Nem sempre, nem todo petista, mas sempre um esquerdalha que compra narrativa alheia. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você está precisando aí de um upgrade na sua vida financeira, saiba que aqui na descrição e no comentário fixado tem um link que vai ensinar você a ganhar dinheiro pela internet. Depois do advento da internet, abriu-se um universo de possibilidades para você levantar uma graninha aí, tanto para você que está desempregado, quanto para você que está precisando aí fazer uma grana extra, tá? São muitos módulos de curso num método absolutamente inovador, desenvolvido pelo meu amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direitíssima, e ele vai ensinar a você defender uma grana aí através da internet, a partir da sua casa, do seu notebook, do seu computador ou do seu celular, e ainda tem um módulo todo específico onde você vai aprender a ganhar dinheiro em dólar, sem precisar falar inglês e sem precisar sair do país. Então aproveite, porque a coisa aqui antes de melhorar vai piorar demais, brava gente. Demais. Eu tenho 3 aulas gratuitas esperando você lá nesse link, tá bom? Então, ficando por aqui, beijo no coração e a gente se vê nos comentários. Não, agressor, advogado do Marçal, agressor de mulher. No coco e no relógio, filho.